Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, mesmo até boa madrugada, dependendo da hora que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete, a.k.a. o Guinense, a.k.a. o Sublime, a.k.a. o Transcendente. Enfim, este é o primeiro episódio de Idiosincrasia Africana, podcast. Aqui ao meu lado tenho o Wilson Dias, a.k.a. Santomense, a.k.a. é suficiente. E aqui à minha esquerda tenho Isaac Paes. Eu não vou entrar em AKAs, okay. É simplesmente angolano. Okay. E pronto. E basta. Idiosincrasia Africana, o podcast. Aqui neste podcast iremos falar sobre a comunidade africana, todos os estereótipos que nós sabemos, nós os africanos, e alguns que ainda estão para ser falados, entre três jovens adultos, cidadãos comuns, cidadãos comuns, peço desculpa, que infelizmente nunca tivemos uma plataforma para poder falar. Infelizmente as plataformas que nós temos, da comunidade africana tem, ou é para falar de kizomba, ou é para falar de rappers, ou então é para falar de criminalidade. Infelizmente não temos uma plataforma como esta, e eu já tinha essa ideia de criar este podcast já há bastante tempo, mas infelizmente nunca me deparei com pessoas, devo dizer, extraordinárias, como vocês dois, e, claro, sem desdenhar ali nosso colega atrás da câmara, que realmente que atingisse o nível de articulação e conhecimento, o autoconhecimento que poucos têm, de saber ter uma conversa, um diálogo a respeitar tanto a nível de opinião, como a nível de pessoa, neste caso. E devo dizer que é um prazer, realmente, ter-vos conhecido neste espaço de um ano, e daí ter criado este podcast com vocês, que eu achei que valeu a pena e irá valer a pena. E pronto, eu queria passar a palavra aqui ao meu colega. Sim, basicamente o objetivo é trazer-vos um bocado da visão de três africanos, dois deles nascidos em Portugal e um deles que veio para Portugal muito cedo. Como o Rui disse, nós não é normal ouvir-se estes jovens africanos a falar de temas que vamos abordar neste podcast, e esperemos que vocês também se mantenham interessados connosco e partilhem as vossas opiniões nas nossas plataformas. O objetivo, peço desculpa, Isaac, o objetivo é continuar e trazer a vocês também conteúdo com que toda a gente se possa relacionar, e também ouvir sempre a opinião daqueles que nos ouvem. Sim, em relação a esses temas que nós vamos trazer aqui. Adorei as referências. Eu acho que vocês estiveram muito bem a explicar aqui. Palmadinha das costas. Sim, gostei. Eu gostei, especialmente do paquete, adorei. As referências de articulação e conversa, muito bonito mesmo. Não te emocionaste? Não tanto, sim, mas... Saiu a lágrima. Canto do olho, não. Não, mas fora de brincadeira, e como vocês já sabem mesmo, é muito difícil hoje em dia, tendo em conta o estereotipo que está criado, encontrar pessoas com quem tu consigas partilhar não só conhecimento, como experiências ao nível que eu sinceramente acho que a gente partilha. E sim, eu acho que estava mais na altura de haver um podcast para falar acerca destes temas e também exprimir a ideia, porque eu acho que não somos só nós, existem tantas outras pessoas que andaram aí perdidas e não tiveram a possibilidade de falar umas com as outras acerca disto, e agora vão ter uma plataforma e uma possibilidade de se exprimir, que eu acho fantástico. Sem dúvida. Sem dúvida. Ora bem, daí, antes de começar, queria-vos colocar aqui a questão: como é que foi o vosso fim de semana, antes de mais? Tranquilíssimo. Fizeram nada de mais? O que é que fizeram? Isaac? Vários quilómetros, nada. Não, pouca coisa. Que é corrida? Não, de carro. Quilómetros a pé vários já não acontece. Viajaste? Não, fui só a Faro e voltei, mas foi assim uma coisa. Só fui 200 e tal quilómetros atrás, ali em baixo, e já voltei, assim, né? Tranquilo. Não, nada assim de agressivo. Não. Tu, Wilson? Não, só também aproveitei para fazer um bocado de desporto, treinar um bocado. Não estou tão inchado como o Isaac, mas estou a trabalhar para isso. O sinónimo de quem enche. Não, é sinónimo de que está. Cuida-se. Já estão a estragar a minha imagem. Cuida-se. Realmente. Devo-vos dizer que o meu fim de semana foi realmente espetacular. Já tiveste o casamento, não? O casamento. O dito cujo. O Insta estava a arder. Não, tu não estás bem a ver o casamento, como é que foi, meu? Aquele fato vermelho. O fatinho vermelho. Não viste o fatinho vermelho? Então não vi.
Então, isto Vai, tudo Cláudio. ficou viral aquilo, tornou-se Tem viral. título aí, chefe paquete a partir de hoje. Então não é que o casamento foi exatamente aquilo que eu quero ver na nossa comunidade, meu. Pouco complexo e mais aceitação. Aquilo basicamente, o meu irmão, como já sabem, eu sou guinense, o meu irmão guinense, obviamente, e a mulher dele é guinense. Ao chegar à igreja, eles têm uma como é que eu posso utilizar? É um hábito, ou é da cultura, estenderem vários panos. Os panos acho que é para cobrir a noiva, para não pisar o chão, até o altar, estás a ver? Colocou-se vários panos, de vários tecidos. Não sei, o Nelson se calhar... Sabes disso, não sabes? Sei. Pois. Vários... devo dizer que também o Nelson Jandi, o nosso videógrafo, é guinense. Por isso estamos aqui maioria guinenses. Opa. Não pupa. Ora bem, e aquilo estenderam vários panos até ao altar, e a noiva chega, e não é que quando eu entro na igreja para seguir no altar, porque eu fui o padrinho, à esquerda tem um coro só de guinenses, meu, com cânticos guinenses, meu. 100% então. Bem fixe. O padre preto também, meu. Guinete? Não. Hã? Não, acho que é colombiano, mas o facto de ser preto, já compensa completamente tudo, acho eu. Meu. Ele ali um português sabia falar, mas pronto. A minha cunhada chama-se Sueli e estava chamado Suel, e tipo, toda a gente deixou isso passar, a descarada, mas pronto. E foi espetacular, meu. Foi espetacular. E depois fomos à quinta, e infelizmente a africana ainda continua com problemas de horários. Sabes. Pois, tirando aqui também não temos moral nenhuma para falar que chegámos também Sim, todos também atrasados, chegamos mas pronto. Sim. Mas no entanto também tenho mais um acréscimo. Vi finalmente o Avengers. Viste os Avengers? Endgame consegui sacar, né? Porque infelizmente sou um bootlegger. E vi. Tu já viste, Wilson? Ainda não. Ainda não? Eu acho estranho não fiz spoiler para ti ainda. Já deste acho que tinhas dado spoiler. Já foi há tanto tempo que eu pensei que já... Mário, acho que está na hora de cortares o teu som. Tortas o teu som e não vais ouvir. Queres o spoiler? Não vais confessar? Alguém vai morrer, Mário. Já avisar que alguém vai morrer. Não sei se já viste, mas... O que é que achaste, Isaac? Eu achei o filme fantástico. Fantástico. Foi... Não, acho que estás a exagerar. Depois deste... Não, acho que estás a exagerar. Depois deste vai ser muito difícil. Muito difícil. Continuar, mas também a percepção que eles deram foi muito má do que vem aí, independentemente do facto de incluir e a inclusão de outras comunidades e tudo mais. Estava na altura de fazer uma nova passagem, que estas personagens a gente já viu há muito tempo. Isto já não é de agora. Já estava na altura de começar a mexer um bocado com a história. Agora o que vem, vamos ver. Não sei. Mas... Eu neste aspecto ainda tenho muito catching up to do. Avengers ainda não é a minha cena, mas eu eventualmente vou chegar lá. Viste algum? Ainda não. Nenhum deles? Ainda não. Eu sei que é uma história um bocado complexa para acompanhar, mas eu... Mesmo os separados? O Capitão América e... Acho que vi um Capitão América, sim, mas já foi à bué. Não consigo fazer grande recall. Queres saber a minha verdadeira opinião sobre isso? Sobre os Avengers? Força. Estás a ver quando tu já tens 50% no teste, mas tipo, falta 10 minutos para concluir? Foi exatamente esse último episódio. Eles pegaram tudo aquilo que já fizeram. Olha, vamos fazer um recall, vá. Vamos pegar tudo aquilo que já fizemos e vamos meter tipo um flashback. Ou vamos tu. Time Machine, meu, estás a brincar comigo? Estás a brincar comigo, meu. Mas tinhas que inventar alguma coisa para eles voltarem, não é? Estás a brincar. E depois fiquei a saber que o Robert Downey Jr. Fez questão de que na parte que o gajo morre. Spoiler. Aquilo spoiler alert. É mentira. Que na parte que ele morre, ele disse que não queria ter nenhuma deixa. Tu reparares, o gajo só via e diz assim: I am? Judy. Não, isso é o antes. Ok. Isso é o antes. Depois, quando o gajo faz a cena que faz, ele depois fica ali sentado, chega lá o puto, o Spider-Man mais otário que eu já vi. Nossa. E chega lá e diz assim: Mr. Stark, e ele fica, se reparares, ele não diz nada. E depois chega a mulher dele e ele depois diz Judy, eu não sei qual é que é o nome dela, e pronto, e cabe aí. Tipo, se reparares, basicamente é um flashback e chegas ao ponto depois da grande luta, vês um ou outro CGI, que é essas bonita, etc. e acabou.
Depois ele agora outra. Quer dizer, essa Capitã Maravilha faz-me um bocadinho de confusão. Cada vez que uma pessoa vê. Capitão Marvel. Maravilha, Capitão Não, é verdade, tens razão. Maravilha, Capitão Marvel. Capitão Não Marvel. gostas? Não gostas? É pá, pelo amor de Deus. Fez-me uma confusão, meu. Já Pá, não é faltava. por nada, mas Já tipo, faltava uma pessoa vai à rua e tudo que é mulher caucasiana aperta as malas e tipo, é uma mulher branca que vai salvar tipo tudo, meu. Não, acho que já faltava uma mulher para dar pancada nisto tudo. Mulher, isso já tinhas a Mulher Maravilha, meu. Não bate toda a gente. E o filme não cheguei a ver o Mulher Maravilha. Não viste? Não. Eu vi, não gostei. Não gostei. Não? Gostei mais da Capitã Marvel. Muito sinceramente, achei um E o filme. Black Panther? Diz-te alguma coisa? Gostei do Black Panther, mas o Black Panther eu acho que é um tema para um destes dias, neste grupo. Sim, também acho que sim. Também gostei. Acho que é uma personagem muito engraçada e também muito fraca. E vou ficar por aqui. Sim, eu percebo o que a Isaac está a dizer e também concordo. Não... Fraca? Mas sim, vamos. Sim. É tudo muito bonita a ideia do super-herói negro e estava a faltar e também concordo. Olha, sim, falar disso, desculpa te interromper, Wilson. Não, tranquilo. A falar sobre isso, não achaste um bocadinho stereotype? A little bit stereotype a cena dele, que está ele com a luva do Thanos e está a correr que nem um futebol americano. Um jogador de futebol americano. Pá, passou-me ao lado, não estou mesmo a ver. Também passou lá deste. Muito sinceramente, não me lembro de ver isso. É que ele está. Já chegaste a ver, Wilson? Não viste essa cena? Em que ele está com a luva e começa a correr que nem um jogador de futebol americano? Não. Enfim, não. mensagens subliminares. Ok, para dar aqui um kick-off aqui ao tema, queria vos colocar aqui duas questões e queria que vocês debruçassem sobre o assunto. O que para vocês constitui uma amizade e existem amizades e se existem amizades para toda a vida? Começou? Posso começar? Podes começar. O que constitui uma amizade? Bem, ter uma amizade em si eu acho que é um termo muito complexo de explicar. Pá, existem vários tipos de amizades, existem várias categorias, não é fácil. Não. Mas para mim, se há uma palavra que define a amizade, é confiança. Confiança acima de tudo. Assim, a confiança que tu tens numa pessoa, creio eu, que ajuda a definir se essa amizade vai existir ou não. E a amizade, como toda a gente sabe, é uma das primeiras interações que tu tens de ter com qualquer outro ser humano, de forma a que tu possas ter uma relação mesmo com esse ser humano a longo prazo. A confiança acima de tudo, para mim, iria definir a amizade em si. Amizades duradouras, não é? Foi o que tu disseste, Paquete. Amizades. Disse o que constitui uma amizade e se existem amizades para toda a vida. Aquelas amizades que tu vês, por exemplo, dos nossos tios, nossos pais, que têm tipo uma senhora que tu viste desde criança sempre ao lado dos teus pais ou dos teus tios, sempre os conhecesses como amigos dos teus pais. Se existe isso para a nossa geração, estamos mais focados, ou esta pergunta está mais focada a nível de... Nível geracional. Exatamente. Obrigado. Em termos de a nossa idade, se nós temos mesmo amizades já, por exemplo, de infância. Sim. E já ainda continuam presentes na nossa vida, já num estado mais adulto. Hoje em dia, eu acho que é mais difícil. Eu sinceramente creio que é mais difícil hoje em dia haver esta amizade duradoura. Mesmo por causa do que eu disse primeiro, que é a confiança em si. É assim, antigamente, mas mesmo antigamente os contratos eram um aperto de mão. Hoje em dia tu apertas a mão a uma pessoa e tu sabes que não podes acreditar nela só com um aperto de mão. E mesmo com contrato. Ora aí está. Quer dizer, só de pensar que antigamente isto era uma coisa que era real e não era preciso haver mais papel. Se eu te disser, eu amanhã estou aqui a esta hora que é para nós fazermos tal e não há telemóvel para confirmar, não há nada, não é preciso mandar uma mensagem, nem um e-mail, nem nada, como é que é? Amanhã estás aí? Não, amanhã eu estou aqui e pronto. Este tipo de coisas foram definindo a amizade em si antigamente e hoje em dia tu sabes que isso não acontece tantas vezes, ou seja, é possível, mas não é tão fácil, creio eu, como antigamente, porque as pessoas já não estão montadas, nem pensam da mesma maneira como antigamente. Isto é parte da evolução, é verdade, parte da evolução. Também tem destas coisas, não é tudo positivo, creio eu. Mas eu como uma pessoa positiva que sou, creio que sim, existem amizades de longa data, não é? Mas tem que se procurar mesmo bem. Tens alguma amizade que prolongou-se até a data 2? Eu não tenho uma amizade que tenha-se prolongado até a data 2, vou ser muito sincero. Não creio que, tirando familiares, claro, o sangue é uma força
muito importante, claro, para a amizade, mas se eu tirar os familiares de parte, eu não tenho. Eu tenho, sim, é uma pessoa que, neste build-up de confiança que eu digo, já passamos por umas situações tão complicadas e ninguém largou ninguém. Sim. Que eu acho que sim, eu acho que daqui para a frente, desde o momento em que eu o conheci até, eu acho que até bater as botas, na falta de melhor termo, eu acho que vai se manter, Eu acho que é daquelas pessoas mesmo que Vale a pena ter por perto. Tirando também, claro, um guineense que eu conheço e também um santomense. A.K.A. Não. Uns AKA. Eu conheço-os, não vou dizer nomes, claro. Conheço uns que estão a subir muito bem na escala, não vou mentir. Digo-te que já te passo a palavra, Wilson, desculpa. Digo-te que realmente é uma amizade que está a criar-se aqui e pronto, podem ter passarmos por chats e estar aqui já a voltar a forçar algo que já disse no início, mas a verdade é que realmente é isso que falta, pelo menos na comunidade africana, saber valorizar os amigos que têm, saber que amizade não é só emprestar dinheiro, amizade não é só favor, amizade é estar presente em momentos baixos e baixíssimos, é saber que aquele amigo não é só contar quando sabes que, por exemplo, eu tenho uma amiga, uma conhecida, afastada já há muito tempo, que ela dizia que tinha uma amiga que comprava uns sapatos a contar com a blusa que ela tinha no guarda-fato. E ela chamava de amiga. Amizade? É amizade. Mas que raio de amizade é É um essa? termo diferente, é uma forma diferente de Eu acho que amizade. amigo chega a ser mais forte que dizer amor. Porque hoje em dia amizade é um peso que ninguém quer suportar. Toda a gente quer um amigo leal, mas ninguém quer sê-lo. Exatamente. Esse é o maior problema. Toda a gente diz que ele não faz-me isso, ele não faz aquilo, mas tu já paraste para pensar que tu também não fazes isso? Yeah. Eu tive várias amizades que perdi entretanto, ao longo do caminho, tive vários amigos. E neste presente momento tenho 2 amigos só, 2 amigos de longa data. E pronto, vocês, neste caso, é uma amizade em crescimento e que acredito que vai dar muitos frutos. Sem dúvida. Tenho um amigo que ainda há dias estive com ele e ele está em baixo devido a uma situação pessoal que ele está-lhe a acontecer agora, e estive lá para ouvi-lo. Ele, obviamente, redutível, sempre com o pensamento dele, e é daquelas pessoas que quer que tu estejas lá a ouvir, e realmente às vezes acho que é isso a essência da amizade. É só estares lá para ouvir, não dês a tua opinião, apesar da tua opinião por vezes até ajudar a pessoa, mas o facto de estares lá, só ouvir a pessoa. Houve uma vez que uma pessoa faleceu e eu não tinha nenhuma palavra para dizer à pessoa que o parente dela tinha falecido. O que é que eu fiz? Sem ter nenhum daquelas catchphrases que existem nos filmes e tudo e mais alguma coisa, fiquei sentado ao lado da pessoa e simplesmente só ouvi a chorar, a falar. Fiquei calado, mas dei atenção. Eu acho que a amizade também vai um pouco com essa situação, com saber ouvir, saber estar com a pessoa, não é só comes e bebes. Enfim, eu já poderei dar mais exemplos. Acho que hoje em dia a ideia de amizade está muito misconstrued. Exato, misconstrued por causa das redes sociais. Então as pessoas pensam muitas vezes que a amizade é só, ou seja, ter muitos amigos no Facebook ou ter muitas pessoas que vão sempre lá e põem like na nossa foto é uma amizade. Então eu também sou um bocado como o Isaac, também acredito que a amizade baseia-se muito na confiança, baseia-se muito, aliás, eu partilho muito das vossas ideias, baseia-se em primeiro lugar na confiança, em segundo lugar no saber estar. Não é saber estar com o objetivo de depois mais tarde poder cobrar, mas o saber estar com o objetivo de fazer aquela pessoa sentir que tem alguém em quem pode confiar, tem alguém com quem pode desabafar, tem alguém que mesmo quando a pessoa está a fazer porcaria ou está a fazer alguma coisa que não devia, tem alguém para lhe dizer: não, tu não estás a fazer isto bem, e a pessoa ouve e segue os conselhos. Acho que muitas vezes as pessoas hoje em dia também acabam por acabar amizades porque não gostam de lealdade, não gostam da verdadeira realidade deles próprios. Exatamente. Então muitas vezes quando um amigo teu, ou seja, muitas vezes dás-te por ti a acabar uma amizade, ou vês pessoas que acabaram por amizades não porque a outra pessoa tenha feito alguma coisa de mal, mas simplesmente porque a outra pessoa
agiu com um interesse que foi mal entendido, mas que foi o interesse de te ajudar. E acho que muitas vezes, hoje em dia, nós temos muito subvertidos, limitados, estamos muito limitados àquela ideia da rede social de esta pessoa fez algo que eu não gosto, então vou descartá-lo completamente. Vou bloquear. E vou bloquear e vou aceitar, porque eu tenho mais 1000 e tal amigos no Facebook e é desses que eu preciso. Então muitas vezes acho que a ideia de amizade em si e essa confiança mesmo, essa lealdade acaba por deixar de existir, porque muitas vezes as pessoas acabam por pôr barreiras nelas próprias que fazem com que amizades que podem ser para a vida toda. Sim. Porque eu acredito sinceramente que podem haver amizades para a vida toda. Por acaso não tenho nenhuma, mas conheço pessoas que têm e acho que é uma coisa, é linda, é realmente uma coisa muito linda de se ver. E acredito que possa existir, mas acredito que essas amizades são amizades que dão trabalho e que hoje em dia as pessoas já não querem ter trabalho de manter uma amizade. Grande verdade. Acaba muito também por ser como um amor, um casamento. O casamento, e dou-vos um exemplo. Os meus pais são casados há 35 anos, mais coisa, menos coisa. Nem sempre foi fácil, nunca é fácil. Mas tu sabes que é algo que dá trabalho, é algo que faz com que tenhas que lutar. Se é algo em que tu acreditas, se é uma pessoa com quem estás há muito tempo, tens que lutar para isso. E hoje em dia as pessoas, como o Rui estava a dizer, as pessoas não estão à espera de lutar, estão à espera que alguém lute por elas. Estão à espera, e elas só colhem os frutos. E acho que é assim que acabam grandes amizades. Mas, mais uma vez, volto a dizer, ainda acredito que hajam amizades para a vida toda. Graças a Deus também conheci estes meus 2 colegas e estamos a criar também uma amizade genuína e verdadeira. E acredito que temos também bases para chegar a esse nível de amizade para a vida toda. E lá está, para não tomar muito tempo, mas volto a dizer, as nossas conversas funcionam porque nós não temos medo de dizer a verdade na cara uns dos outros. Nós temos pontos de vista diferentes, mas estamos abertos para falar, estamos abertos para ouvir o que os outros têm a dizer, e acho que hoje em dia é isso que caracteriza uma verdadeira amizade, e é isso que tem-se vindo a perder no dia a dia. Muito também, não sou daquelas pessoas que diz que a culpa de todos os males da sociedade é das redes sociais, mas as redes sociais têm muito a ver com isso, em que se uma pessoa não põe like na tua foto, se uma pessoa diz que não estás bem por alguma ou por outra razão numa certa fotografia, cortas logo essa amizade. E acho que isso tem vindo a destruir muito daquelas que são e que poderiam vir a ser grandes amizades hoje em dia. Realmente eu até podia dizer para tu fazeres o drop da mic, mas acho que o Mário ia se passar da cabeça. Sim, acho que era muito forte. Dito isto, ninguém meteu like nas minhas fotos. Não, vou deixar esta aqui no ar. E eu as amizades que fui perdendo, as amizades que eu fui perdendo com o tempo, realmente foram coisas, devo dizer, um bocadinho fúteis, mas foram coisas que me marcaram. Tive amizades em que 2 amizades que eu perdi, até um primo meu que deixei de falar e recentemente voltamos a falar, por causa de mulher. Pois é. E eu questiono-me às vezes o que é realmente importante, se é a mulher ou o teu amigo. Não, neste caso, quando digo mulher, já é um estado muito avançado de relação, mas digo uma namorada ou um amigo. Quando digo amigo de longa data. Eu acho que sinceramente tu se fores uma pessoa com integridade, tu vais saber equilibrar as duas coisas. Sem dúvida. E lá está, uma namorada tem a sua importância, não vamos dizer que não, mas um amigo, principalmente se for um amigo que esteve contigo nos bons e nos maus momentos, se for uma pessoa que já conheces há muito tempo, acaba por ter mais valor, ou um valor diferente, digamos assim, mas que merece, sem dúvida, não ser desprezado. Portanto, e lá está, tocaste num bom ponto. Eu não vou dizer que é uma coisa só da comunidade africana, mas tem muito da comunidade africana perto-se aqui, que são mais os homens, que acabam por deixar os seus amigos, acabam por deixar a sua família para agradar a potenciais namoradas ou a próprias namoradas. E lá está, isso, na minha opinião, não faz. Para já demonstra o teu verdadeiro caráter. Que não, está. E não é algo que deva ser muito encorajado, e não é algo que eu, pelo menos, encorajo ou tento viver a minha vida dessa forma. Mas quando me dizes, na minha opinião, o que é mais importante, uma namorada ou um amigo, eu acho que depende muito da pessoa, mas se for um amigo verdadeiro,
acho que não há namorada que pague. E tu, Isaac? É assim, eu não os enquadro bem da mesma maneira. Eu vou ser do contra aqui neste tema, porque não os defino da mesma maneira, não os vejo da mesma maneira. É claro que tu podes ser um amigo de longa data que, pronto, do meu ponto de vista é uma pessoa que tu sabes que podes confiar 100%. Sem dúvida. Está ali para todas as balas, todos os tiros, todas as guerras, vai lá estar sempre. Mas tu vais acabar por gastar mais tempo, eu creio, em médio, longo prazo, esperemos nós, para o teu bem, com a namorada. Ou seja, tu vais desenvolver uma certa cumplicidade, até mesmo com a namorada, que tu não vais ter com o teu amigo de longa data, espero eu. Não sei, isso agora depende de cada um. Depende das amizades. Mas não sei. Tens que me dar aqui Por exemplo, eu vou-te dar aqui. Dá-me aqui um contexto, dá-me aqui qualquer coisa. Vou-te dar um contexto e, neste caso, vou-te dar um exemplo. Um exemplo, top. Das 2 amizades que eu tive, que perdi por causa de mulher, neste caso, a primeira amizade, curiosamente, eu tive um pivô. Tive uma amizade, uma pessoa que serviu de pivô para destruir tanto uma relação como a outra. Este pivô era uma pessoa que eu conhecia, que deixei de falar porque há aquelas amizades que tu começas a dizer, olha, vamos ali, ou vamos aqui, ou vamos combinar coisa, e depois começam a dizer, epá não. E eu, infelizmente, na minha idade mais tenra, acabei por, à 14ª vez, desistir. Ok. Tipo, I didn't get the point, estás a ver? E realmente ele foi de pivô no sentido de ele teve numa relação com um amigo meu que recentemente deixei de falar, ele meteu-se com a mulher dele, a namorada dele, e eu depois disse a esse meu amigo, olha, essa tua namorada é muito mais, não só é muito mais nova do que tu, como não vale a pena tu dares continuidade com ela. E sabes o que é que esse jovem fez? Não o pivô, o outro virou-se e disse assim, epá, eu vou ver isso. Foi fazer exatamente isso, colocar esta questão à namorada, e disse assim, olha, tu andas metido com este, pá, estás a brincar comigo? Ele vira-se e diz, ela disse-me que não, e que não sei das quantas, e ela que era da minha escola. Obrigado. Ela que era da minha escola. E depois começaram a olhar torto cada vez que eu passava e etc. E eu fui um amigo, estás a ver? Exato. Fui um amigo e quem caiu na desgraça fui eu. Obviamente, para mim é relativo, né? Elas não me diziam absolutamente nada. Para aquela idade, infelizmente. E outras amizades, foi do género também que a namorada culpabilizou-me, quer dizer, por eu chamar a atenção ao namorado, por saber tipo, que ela andava metida com outro bacana, que era o pivô também. E eu disse, olha, este gajo, eu conheço o gajo. E disse ao gajo, está bem, não sei das quantas. E a parte mais engraçada disto tudo é que são pessoas que, neste preciso momento, não estão com essas raparigas. E agora viram-me na rua, há o terceiro, esqueci-me do terceiro. O terceiro passava-se completamente com a namorada. Andava sempre às turras com a namorada fazia birra e ia sempre atrás. Um bocadinho parecido com o meu primo, mas o meu primo chega a ser pior do que isso. Mas esse meu amigo ainda tentava-se desenvencilhar com ela, mas ela fazia birra e não quer ir para ali, não quer não sei as quantas. Isso também é um bocadinho mau quando é no aspecto de ir buscar uma rapariga mais nova do que tu. Eles vão pelo corpo, não vão pela cabeça e acabam lixados. Muita gente, verdade. E depois a maturidade que falta nelas tens tu compensar com já a tua ainda mais. Tens de colocar nela. Mas quando não estás envolvida, estás à espera de quê? Quando ela não está desenvolvida, estás à espera de quê? Não vais fazer milagres, porque aquilo é de casa, aquilo é educação de casa, aquilo não é ele é que vai agora educar. E isso também se coloca no homem. A educação vem de casa, a educação não é na escola, não é no local de trabalho. Exato. É que vais aprender a ser educado. Exato. E é lamentável. E agora essas pessoas cruzam comigo na rua e dão uma mão. Recentemente deu uma mão, eu dei-lhe a mão, mas queria lhe deixar pendurado. E são pessoas que agora, para eles, acham que eu estou a agir de uma forma estranha. O que é que se passa contigo? E não sei das quantas. E esquecem-se que no passado comportaram-se, foram egoístas. Aqui também existe, eu acho que existe aqui uma parte da tua parte mesmo,
existe aqui um certo conhecimento de amizade e uma forma de querer zelar pelos teus amigos que eles não estavam preparados. Quer dizer, tu podes ser o emissor de uma boa mensagem, mas se o receptor não está pronto para receber, não há nada que não há nada que possas fazer, não é? Sem dúvida. Ainda ontem houve uma situação engraçada que me foi contada não é uma situação deste género, mas é um bocado de amizade também e um bocado de confiança que existia entre duas pessoas, e foi um bocado quebrada porque o receptor não estava tão pronto para receber a mensagem por parte do emissor, vamos dizer assim. Ok. Eu não vou dizer nomes, vou manter segredo. Estou a perceber. Mas eu acho que sim. De volta aqui ao nosso tema da namorada e do amigo, não sei, porque já estamos a meter aqui questões de maturidade em cima da mesa e Sem tudo dúvida. mais. Eu acho que simplesmente essas amizades acabaram, entre outras também, acabaram porque eu descobri que era eu ser o único amigo. Era-se E vi realmente pelo que eu entendi, sim. Mas agora a minha questão é, sabendo tu que esses teus amigos que na altura não foram bons para ti, digamos assim, não quiseram ouvir o que tinhas para dizer, sabendo tu que eles querem se aproximar através de ti, se eles por acaso tivessem esse ponto de partida de se aproximar através de ti, o que é que tu farias? Recebias os braços abertos ou dizias, não, na altura que eu quis ser teu amigo, porque isso também faz parte de uma amizade, na altura em que eu quis ser teu amigo não me aceitaste, então agora também não quero saber de ti. Não, eu acho que nem vale a pena sequer dirigir a palavra ou manifestar algum tipo de energia com essas pessoas, porque eu acho que o que foi feito, o erro que foi cometido no passado, e aí está, eu sinto-me confortável na minha decisão porque eu ainda dei várias chances, estás a ver? Sim, sem dúvida. Dei 3 chances a essas pessoas, ou 4 ou 5 chances. É que pode parecer um bocadinho maricas ou muito aquela coisa de que és um homem, conforto do homem, coisa do género, mas eu acho que tem que se levar a relação da amizade ou uma relação amorosa é muito idêntico a forma como tu reages tanto de um como do outro. É o commitment, é a relação que tens com a pessoa. Acho que sim. Acho que sim. O respeito que tens com a pessoa. Eu não acho que seja maricas todo, pelo que tu estás a dizer. Eu acho que isto até entra um bocado num tema que, pelo menos para mim, eu acho que também acontece muito, que é, à medida que a idade vai avançando, nós vamos sendo mais seletivos. Sim, na escolha dos amigos. Sim. Quer dizer, as nossas tarefas já não são as mesmas que nós tínhamos há 10 anos atrás. Nós não temos o mesmo tipo de atividades, nós já não temos férias em agosto, quer dizer, alguns de nós. Já não temos aquelas férias grandes, quer dizer, há o trabalho, já há coisas a entrarem na nossa vida e tu começas a ver que nem toda a gente pode entrar no teu pequeno círculo, as tuas pequenas 24 horas por dia já não servem para toda a gente ocupar o teu tempo. Sim. E pronto. E isso naturalmente vai fazer com que as pessoas ou gravitacionem para ti, ou tu gravitaciones para pessoas que têm muito mais a ver contigo. E aquelas que muitas vezes acontece que há amigos que nós tivemos em tempos que ficaram parados no tempo é verdade. Falando sobre isso, já agora, Wilson, conta-me uma história. Sim, porque o Wilson parece estar uma experiência, porque ele está aqui, está a remoer e moer, e eu acho que tens qualquer coisa de uma história que queres contar. Que amigo é esse? Sobre amigos que ficaram parados no tempo. Não. Ok. Não, mas basicamente eu lá está, há muito tempo atrás tive um amigo mesmo lá do grande amigo. Grande amigo, sim. E basicamente depois eu acabei por estudar um ano no estrangeiro. E quando voltei, já não era a mesma pessoa. Ele já não era a mesma pessoa, já tinha entrado. Ou então continua a mesma pessoa. Ou então revelou-se mesmo, okay. Ou então revelou-se a sério. Mas em que sentido? Porque era uma pessoa que eu nunca fui das festas, de fumar, de consumir nada, nunca fui desse. Mais outra afinidade que nós temos. Nunca fui nada desse género. E ele também não era enquanto nós nos dávamos bem, mas quando eu voltei, pronto, já era uma pessoa que estava sempre no bairro alto, estava sempre. Pronto, não estar no bairro alto não é mau, mas quando estás todos os dias, constantemente, segunda a sexta, segunda a domingo, no bairro alto, à noite, a fumar, começas a beber. É uma pessoa que hoje, eu digo mesmo, ele se tivesse mantido o foco dele, ele hoje estava no pai num Manchester United a jogar futebol, porque aquele rapaz era muito talento. Tinha potencial, sim. Muito potencial. Às vezes as companhias é que tiram-te esse potencial. Muito importante. Mas pronto, era aquela pessoa que deixou de ir treinar para ir para a vida louca, para começar a fumar. E pronto, e quando eu voltei dos Estados Unidos já era uma pessoa completamente diferente e já tinha.
interesses completamente diferentes dos meus. Então eu decidi ir pelo caminho de continuar a estudar e continuar Mas o que é que criou, o que é que causou a quebra? Primeiro o distanciamento e o facto de às vezes aquela coisa de tens um amigo e vais ter com ele e dizes, olha, vamos jogar a bola, vamos fazer qualquer coisa. Às vezes tu, fazendo isso, estás a ajudar mais pessoas do que tens noção. Porque a partir do momento em que tu deixas de fazer isso, essa pessoa, em vez de jogar a bola contigo ou em vez de jogar PlayStation contigo, vai fumar droga com outras pessoas. Isso é verdade. Boa. E a partir do momento, eu às vezes sinto, eu não sou pai de ninguém, não sou responsável. Tens toda a razão. Ainda não sou pai de ninguém, mas às vezes olho para ele nesse aspecto e penso, se calhar eu não tivesse sido, se nós tivéssemos continuado na nossa vida de criança, jovem adulto, hoje podia, pelo menos, eu sinceramente acho que estou num caminho espetacular, modéstia à parte, mas eu acho que também podia estar num caminho muito melhor. Hoje em dia ele está também noutro país do estrangeiro, seguiu com a sua vida. Sim. Mas lá está, fica sempre aquela sensação do o que podia ter sido. O que é que podia ter sido, estás a ver? Então essa é um bocado. Esse é um bocado aquele amigo verdadeiro amigo que eu tive. E doeu? Mas que, quando perdeste? Assim, no início, quando eu vi aquilo em que ele se tornou, doeu um bocado, né? Mas lá está, depois também, e foi nessa altura em que eu tentei ainda voltar a puxá-lo. Sim, mas daí eu achar, desculpa estar a interromper, daí achar que nós estamos completamente intitulados de manter a nossa posição porque estamos salvaguardados com a nossa decisão e nossa posição, porque já tentámos. Ele está a dizer aqui que tentou. Tu não podes dizer que foste um mau amigo ou não quiseste saber de mim. Eu tentei. Sim, agora acaba o discernimento da pessoa saber quando é que ele tentou. Se não se soube identificar quando é que ele tentou, ou das vezes que chamou, pensava que era simplesmente foi naquele dia que chamaste só para ir jogar a bola. Mas isso não quer dizer nada. Acontece várias vezes, não digo nos Estados Unidos, diga mesmo aqui se for possível. Gajo, olha, vamos beber um café ou vamos ali ao Colombo, ou passa publicidade, não é? Vamos a um centro comercial qualquer, estás a ver? E o gajo diz não e ele acaba por ir beber tipo um copo não sei aonde. Disputa-se ali uma pancada qualquer com alguém e há uma facada. E é no pescoço, é tipo numa veia, jorra sangue e pronto. E foi. Está. Bem. Mas como estavas a dizer, desculpa. Estás a dizer que doeu, mas foi numa fase inicial e tu sim, tentaste? Lá está, doeu, mas foi numa fase inicial. Mas a partir do momento em que tu chegas à conclusão que já não dá... E és o único amigo também? E és o único verdadeiro amigo, ou seja... Quer dizer, não vou dizer verdadeiro, mas és o único... Não, mas tens toda a razão. És o único amigo, porque podes até pensar, não, as pessoas que estão à volta dele podem ser amigos, mas se for preciso, aquelas pessoas só querem saber daquela pessoa naquele presente tempo. Sim, e não na pessoa em si que ele é. Estás a ver? Dúvida. Tu se calhar gostavas da companhia dele, ou ele gostava da tua companhia, vocês gostavam da companhia um do outro e estavam com o outro, sem problema nenhum. Estás a tentar, digamos, puxá-lo, mas há pessoas do outro lado que puxam com mais força. Conhecem a tua família, aí, eles conhecem a tua família. Exato, o pessoal que está na tua casa. Trata-te meio como tia, chaval. Exatamente, estás a ver? O pessoal que chega a esse ponto. Depois chega a uma altura tu pensas e pessoal que ainda hoje os meus pais me perguntam então como é que é feito dele, o que é que ele anda a fazer, não sei o quê. Uma pessoa que eu vejo a mãe dele na praça, ela fala comigo, lá está, como se fosse sobrinho dela, uma coisa assim. Exato, dizendo, uma ligação familiar que se cria. Só que, pronto, olha, não deu, e lá está, como estava a dizer, também chegou uma altura que eu vi que já não valia a pena, também tive que seguir com a minha vida e acabei por, lá está, estamos em fases de estados diferentes, digamos assim. Não, ele não morreu nem nada disso, não, ainda fica sempre ainda está vivo, mas fica sempre aquela coisa que podia ter sido. Exato, podia. Ele podia estar a ser agora jogador de futebol e eu era o agente dele. E por acaso isso era uma coisa que nós tínhamos falado. Nós falávamos disso. Ele se fosse jogador de futebol, eu ia ser o empresário dele. E estás a ver aquelas. Parece que é muito Hollywood, mas é verdade. Eu acho que nós somos putos, estás a ver? Temos sempre aquela coisa de fazer, olha, quando nós crescemos fazemos isso. Eu fiz isso com o meu primo e disse, olha, quando crescermos, quando tivermos a idade para trabalhar e para estar tipo juntos num coisa, vamos para uma casa, cada um paga renda e estamos ali a viver à grande e meninas e etc e coisas do género. Ele, a primeira coisa que ele faz, porque ele na vida só teve três namoradas,
primeira vez que teve com uma moça, e a questão dele era sempre a mesma: namora com ela, deve um beijo na boca, vai logo viver com ela, ia logo viver a casa delas. E eu dizia: olha, vamos lá viver juntos, etc. E ele: não, eu agora estou com esta namorada, eu agora estou com... Eu acho que quando ficas muito salvaguardado em casa e quando ou não tens aquele contacto com outras pessoas e saber as malícias que existem no mundo, tornas-te muito ingênuo. Sem dúvida. Não quero utilizar um termo muito agressivo que rima com otário, mas eu acho que é completamente mau ter esse tipo de comportamento. Tipo, salvaguardar o filho, ou ele próprio também tomar a iniciativa de dizer: não, o mundo que eu conheço é este. Quando 50 pessoas estão a dizer que não, o mundo não é bem assim. Isso vai um bocadinho também com religião, mas não vamos entrar por aí. Sim, isso é outro tema. E é um bocadinho mau, estás a ver? E queria também saber uma pequena história tua, Isaac. Eu sei de certeza que tu tens alguma coisa para contar. Eu não tenho... Aqueles colegas que andaram contigo na escola, mas contudo eles quiseram ficar tipo em cafés e supostamente o típico africano, porque para muitos africanos é alimentar os estereótipos de quais estamos estigmatizados. O verdadeiro africano tem 10 filhos, o verdadeiro africano tem 10 mulheres, o verdadeiro africano fica em cafés a beber grogo, o verdadeiro africano bate na mulher ou é sustentado pela mulher, e o facto de sabermos falar português minimamente já nos faz armados em tugas, porque o sinónimo de inteligência é tugas, enfim, mas não quero me expandir muito nesta área, que isso ficará para outro episódio. Mas sim. Só uma parte: eu sexta-feira ia estar no bairro alto, mas pronto, já percebi que não é muito bem. Atenção, não é muito bem visto o bairro alto aqui. Atenção, mas pronto, eu fui convidado, eu acho que já nem vou. Não é o bairro alto que é mal visto, é o bairro alto de segunda a sexta ou segunda a domingo. E quando não trabalhas nem estudas é um bocado. Estou a brincar. Mas eu ia estar lá mesmo. É um show fantástico lá. Mas pronto. Só queria dizer uma coisa aqui muito rápida. Fala. Que ninguém nos vai ouvir. Sim. Não é que eu fui uma igreja. Uma igreja. E na igreja não é que as freiras discriminaram-nos. Ui. Calma aí, isto ainda é mais importante que eu contar. Assim até me dás tempo para eu tentar lembrar de Tu não estás amigo. bem a ver. Ficaram todas a rezar. Como? Quando apareceram outros católicos, Não pode. Ficaram todos foram falar com os outros. Mas católicos? E nós, africanos? Ou... Católicos. Ui. Católicos. E os católicos nem queriam rezar sequer. Nossa. E estava eu, mais os indivíduos que estavam comigo, e basicamente deixaram-nos lá pendurados, estás a ver? Foi lá uma freira falar connosco e tal, disse: olha, querem rezar Pai Nosso? Lá rezámos Pai Nosso, estás a ver? E disse assim: uma Ave Maria, talvez. Sim, uma Ave Maria, está bem. E depois, tipo, o resto... Vamos para casa. Não, ainda ficámos lá à espera que alguma outra freira vinha falar connosco. Há mais rezas que Ave Maria Pai Nosso. Opa. Pois, mas não é que as outras freiras do leste que simplesmente não quiseram saber de nós, meu. Eu disse: tá bom, meu, já vi que até na igreja, num local santo, onde Jesus Cristo está pregado ali no sítio, mesmo assim, enfim, são uns apartes. É triste. Mas é assim, não fugindo à pergunta, claro, nem dá. Nós acabamos sempre por ver, não é? Durante a nossa vida, não é? A nossa longa vida, nós os três, claramente, temos uma vida muito longa. Nós vemos muitos amigos a ficarem no caminho, tal como o Wilson disse. Eu assim, sinceramente, um caso específico não me lembro, mas eu sei que éramos muitos mais pretos antes e agora são muitos menos. Em que sentido? Não na caminhada, e eu acho que nós estamos um bocado de acordo nisto, na caminhada que a gente está. Dispersados. Mesmo amizades, eu tenho a ideia que éramos muitos mais antes. Sim, sem dúvida. E neste processo seletivo que depois começa a existir, porque tal como o Wilson disse... Mas a educação separa-nos, infelizmente. Também. E a maturidade também. É verdade. Eu acho que isso mesmo entra neste processo de seleção à medida que a gente vai crescendo. Eu não bebo, não fumo. Logo aí já gosto de ir à noite, mas não tanto. Estás logo excluído socialmente. Já começas a fazer parte de outro grupo de pessoas e infelizmente esse grupo de pessoas não existe. Não são tantas assim como os outros grupos, como a gente sabe.
Mas sim, há sempre amigos que tu vais perdendo e claro que tu não queres perder, tal claro. como o Wilson estava a dizer, há certas pessoas que tu gostavas que continuassem contigo, mas não vão continuar, claramente, porque a gente sabe muito bem que as amizades também puxam muitas pessoas para este tipo de coisas. Nem toda a gente consegue pensar por si próprio. Eu acho isso incrível. Sem dúvida. Eu não sou a pessoa mais confiante do mundo, eu acho isso incrível, mas nem toda a gente consegue pensar por si próprio. Depende muito da opinião dos Há outros. muita gente que, se tu disseres vamos pela esquerda e eles sabem que a direita é o caminho certo. Isto é uma realidade. Sim, sem dúvida. Eu sei que se a direita for o caminho certo, vocês podem ir todos pela esquerda. Sim. Indiferente para mim. Mas há muita gente que não faz isso. E espanta-me um bocado, mas acontece. E isso é claro que depois molda o teu futuro. As pessoas que pensam que vivem para o dia, mas não, vivem para sempre. Não vivem para sempre, mas Aquelas amizades também por interesse, né? Aquelas amizades que o que é que tu podes fazer por mim? E depois as pessoas também vivem muito no momento, às vezes não conseguem ver mais à frente, não conseguem ver um bocado. Nem digo mais à frente daqui a 10 anos, só tipo a próxima semana. As causas das ações que eu estou a ter neste momento com este tipo de pessoas, a que é que eu vou estar associado? Só pensam no presente. Por acaso alguém me disse isso, salvo erro, no sábado, que as pessoas só pensam agora. Não tem, por exemplo, estava a gozar em termos de tatuagens na cara. Eu disse, estava no salão do amigo meu. Vai um grande abraço ali para o amigo Martins, antes que ele comece a dizer ainda disseste, não especificaste quem é que era. Por acaso um dia virá aqui e teremos que fazer um episódio com ele, que ele por acaso ele incentiva em vários aspectos. E estava a falar e diz, olha, vou fazer uma tatuagem na cara. E estava salvo erro, era um polícia que estava sentado. Não era um polícia, mas pronto. Virou-se e disse assim, pois realmente a malta só pensa no hoje. Os rappers começam dizem uma ou outra rima e têm que fazer uma tatuagem na cara. Com qual necessidade? Queres-te manifestar por aqui? Porque mais tarde o McDonald's não aceita bacanas com a tatuagem na cara, pá. Porque é ali que tu vais. E eu, curiosamente, há dias vi uma moça que aparecia em discotecas e eventos de Luanda e companhias limitadas, e chego lá e estou a pedir um Big Taste e a cara dela é super familiar. E fiquei, então, mas esta não é aquela que era ilustre, que andava a tirar fotos? Não? E tinha ali as redes sociais enganam. Era o tempo da má vida. Má vida está a tirar agora. Toda a gente dizia má vida, má vida. E curiosamente eu na altura dizia, a má vida não te paga contas, mas vai-te deixar vai-te deixar muito mal. E depois, olha, acabou por acontecer. Mário, depois corta. Não é? Estou a brincar agora. Mas não é que exatamente aconteceu isso. Mas não quer dizer que esteja a torcer que aconteça isso às pessoas. Exato. Só que a partir do momento que tu tens 50 mil avisos e conselhos de mais velhos e de amigos e mais alguma coisa, e tu continuas a ter o mesmo comportamento, tu quando tens o mesmo comportamento com um resultado sempre péssimo, deixa de ser culpa da sociedade ou culpa dos outros, e sim culpa tua. Porque é tal situação que eu tenho de uma pessoa que sempre está numa relação, a mulher sempre manda nele. A partir da terceira mulher, a culpa já não é da mulher, meu. Até que ponto que é a culpa? É a mesma coisa que uma mulher. Imagina uma mulher que está sempre a ser agredida pelo marido. Ao terceiro marido que lhe agride, a culpa é de quem? Ora, aí está. O quarto marido, a culpa é de quem? Mas ela é inofensiva, ela não tem força, etc. Então não arranje esse tipo de homem. A escolha está ou fica solteira, meu. São opções, estás a ver? E tens de pensar sempre a longo prazo. Nunca podes ser tão individualista a pensar, não, vou pensar assim e não quero saber o que as outras pessoas vão pensar, porque isso é o problema deles. Mas amizades, como estava a falar, relativamente aos interesses, tive amizades em que eles tiveram uma questão em que ocorreu um bocadinho, cometeram algumas coisas que depois foram, enfim, tiveram que pagar, estás a ver? Tiveram que pagar, mas depois, quando tiveram a possibilidade de reivindicar o seu estatuto na sociedade, não é que eu, obviamente, de braços abertos, acolhi no sentido de fiz os favores que precisavam e etc. Assim que se tiveram de pé, foi o suficiente para largar fumo. Um esperou tirar a carta, comprou o carro, etc. Desapareceu, não disse mais nada, absolutamente nada. Outro, começou a trabalhar ou algo assim do género, também nunca mais disse mais nada, nem conheceu a minha filha, nem nada do género.
E são essas amizades que supostamente vão dizer: não, para quê? Tu é que és tipo bué esquisito, etc. Não, eu simplesmente levo a amizade muito sério, meu. A questão é essa: tu entras aqui para a desportiva e pelo interesse, eu entro aqui mesmo pela pessoa. Está. Uma amizade é até o fim, pá. Uma amizade não é meias. Isto aqui não há meias. Ou é full time ou não há. Como disse uma vez por acaso aqui ao Nelson, eu sou ou nada ou 100%. Eu não aceito 14, 15, 17, não aceito nada disso, meu. Eu acho que as pessoas não entram na amizade com este tipo de mentalidade. Sinceramente. Sim, Eu acho engraçado. Se nós pudéssemos, eu acho que nós pudéssemos entrar na amizade, arranjar uma maneira de conseguirmos, ok, vamos tentar enquadrar isto como um projeto de amizade. Eu acho que eram as tuas palavras. Eram as duas pessoas entrarem com a mesma atitude que tu tiveste agora e dizer ou é nada ou é tudo. Ou é tudo, yeah. Por isso, simplesmente isso. Pá, quase ninguém entra com tudo. Não, é muito difícil. Depois entramos nesta questão de confiança. Estou sempre a repetir isto, mas para mim é isso. A confiança é tudo. É tudo. Eu já acabei muitas amizades por falta de confiança. É, como eu A pessoa fez uma coisa que eu perdi a confiança nela. Eu sou uma pessoa muito fácil de dar confiança nas pessoas. Este também é um grande erro que eu tenho. Apesar de ser muito seletivo, se tu passares por um processo de seleção, entraste, estás dentro. Mas também digo-te, amanhã podes estar fora. Sem dúvida. Fácil. Assim tão rápido. E uma amizade é volátil. Não podes pensar que é tudo garantido para o resto da Basta vida. eu perder a confiança e é muito difícil. Eu vou ser sincero, É não como lembro eu. nenhuma pessoa que eu dei a minha amizade ou que eu digo, ok, eu acho que esta pessoa é uma pessoa Dás uma fixe. parte de ti. O problema Sim. é esse. E depois A amizade é mesmo isso, é de estarmos dispostos, estarmos vulneráveis a dar uma parte de nós. Exatamente. É o tempo que tu gastas, é a confiança que tu dás na pessoa. Quer dizer, isso. E as mulheres, pior ainda. Tu tens situações em que mulheres acabam de ter um filho. Primeiro, são seus amigos, sou madrinha, sou tia e etc. E vou tomar conta da tua filha, etc. E tive uma amiga em que no dia que estava a ter a filha, ou foi ter a filha, o filho, amigas nowhere to be seen. E nunca mais disseram nada e elas vão se distanciando porque obviamente tens obrigações de mãe e aquelas que descartam o filho para estar com as amigas, pior são. Sim. E elas são descartadas completamente pelo simples facto de ter um filho. Tu podes ir visitar a tua amiga, podes estar lá com a tua amiga e podem fazer várias coisas com uma criança, podem sair ou então tu próprio também arranja vida e constitui família. Exato. Porque tens muita mulher de 40 e tal anos na discoteca ainda à procura de amor, meu. É lamentável também isso. Mas pronto, isto são os outros 500 também, outro episódio para falar sobre isso. São outros episódios para falar sobre isso. Um full episódio, tudo em um compacto. É que é lamentável. E quando digo isso, e digo também para homens, porque também homens também é a mesma coisa. Também. Mas estamos a falar numa perspectiva de homens e obviamente nunca podemos descartar o facto das mulheres, porque temos várias seguidoras femininas e temos que realmente também envergar um pouco para elas e falar um pouco também sobre elas, mas isso é um bocadinho mau porque sendo homem nunca sabemos o que é ser mulher e é bastante complicado e devo manifestar mesmo esta conversa. E pronto, é exatamente o culminar dessas situações todas é que mostram com que a amizade mais vale a pena estar sozinho do que mal acompanhado. Sem dúvida. Sem dúvida. Só que acho que o problema na sociedade hoje, e vai de encontro ao que vocês dois falaram, o Isaac falou de uma coisa que é conhecida como pack mentality, que é se as pessoas todas vão para a direita, mas tu sabes que o caminho é à esquerda, tu vais para a direita porque queres estar com pessoas, essa mentalidade de pensamento em grupo, de estar em grupo. E o Rui também falou que muitas mulheres e homens também, todas as pessoas às vezes ficam em relações que não servem por alguma razão, mas o principal problema é porque hoje em dia a sociedade construiu uma ideia de que se estás sozinho, estás mal. Se não estás um momento só contigo próprio, estás mal. E é o maior erro que podem cometer. E é um dos maiores erros que se pode cometer. As pessoas hoje em dia já não sabem estar sozinhas, parece que já não sabem estar grande ponto, realmente. Só com os seus pensamentos. E isso é que faz com que, amizades têm que ser verdadeiras. Uma amizade falsa de estar só com uma pessoa só por estar não é amizade. Só estar com uma pessoa só para fazer número, eu não considero que seja uma amizade, mas muitas vezes as pessoas consideram que só porque tenho este contacto no telemóvel, este amigo no Facebook, lá estou outra vez com redes sociais, identificar fotos só porque ele me identifica nas fotos, sou amigo.
E muitas vezes vem dessa ideia de pack mentality, de nós temos que estar ligados a alguém, porque nós sozinhos não somos nada. Não somos pessoa. Não somos pessoa. E nós temos que estar numa relação, porque nós sozinhos não somos pessoa. Exato, E- tens que ter, desculpa te interromper, Não, tens que ter aquela felicidade individual Exato, para poder ser exatamente. contemplada com uma outra pessoa. Exatamente. E aí, quando uma pessoa consegue atingir essa felicidade pessoal, aí e voltei a dizer, vais gravitacionar para as pessoas que têm mais a ver contigo e não vais estar preso nem em relações falsas, sejam de amor, sejam de amizade, seja do que for. E lá está, isto é um ponto que eu também queria ressalvar em relação a esta. Sem dúvida, eu acho esta que conversa. resumindo, há um quote perfeito para isso, que é o como é que é no Facebook, ainda eu diz tenho uma aqui, que é uma o aqui como no é que é bolso. morro sem amigos, mas não sustento falsidade. Não ia dizer também. essa, mas essa é boa. Resumindo, em suma, Sim, eu acho mas que é exatamente mas o que ele está a dizer. Sem Realmente dúvida, a malta sem tem, dúvida. a malta tem medo de estar sozinha e acha que quem tem amigos, ou uma vez, já anos passados, uma moça virou-se para mim e dizia: "Epá, tenho 10 amigas." E eu, 10 amigas? Mas com essa idade que tu tens, estás a dizer que tens 10 amigas? Sim, tenho 10 melhores amigas. 10 melhores amigas. É um espetáculo, meu. Mas no entanto andava sempre aos altos berros com as 10 melhores amigas. E eu, pronto, olha. Aquele tipo de enfim, amizade. é o tipo de amizade de conveniência para tirar fotos na discoteca. Pois é. Dá Mas jeito. se for preciso, nem te lava a louça quando vai à tua casa. E tipo, deixa o está. copo lá e arranca. É pá, leva-me o lixo. É pá, não posso, tenho o telemóvel na mão. E pronto, é esse tipo de amizade que querem sustentar. Desculpa, Isaac, estavas a dizer qualquer coisa. Estava aqui a ouvir o Wilson, não, estava a pensar, era noutras coisas. Que é, conhece-te a ti antes de conhecer aos outros. Exatamente. Que foi o que eu retive do Wilson, sim. Sem Eu acho dúvida. isso mega importante mesmo. Mas E deixo isso aqui um desafio para vocês. é até não sei se trabalhoso. vocês o fazem ou não, mas todos os dias, sempre que puderem, eu comecei a fazer uma coisa muito engraçada, que é 5 minutinhos sozinho, 5 minutos só a pensar, a tentar ter uma conversa comigo próprio. Eu sei que o pessoal pensa que isto é loucura completa. Não, sabes Loucura que completa, mas não é. eu tento fazer isso às vezes, mas para uma pessoa que está sempre e aconselho também a seguirem este desafio, porque é bastante interessante, mas para uma pessoa que está sempre habituada a ter imagens visuais, tipo, sei lá, televisão, posters, whatever. Exato. Depois, mesmo no trabalho, estás com fones, estás sempre a falar ao telefone, estás sempre com o telemóvel. Para uma pessoa de hoje em dia, é 5 minutos sozinho, 5 minutos só com os teus Mas pensamentos. isso é que é. É complicado, mas é algo que eu também já tenho tentado fazer várias vezes. Mas isso é que eu acho engraçado. 24 horas no dia e tu não consegues ficar 5 minutos contigo próprio. É verdade. Isto é incrível. É o que mais faço. Como é que tu podes estar com Obviamente, as outras minhas filhas, pessoas? mas- Como é que tu consegues estar com as outras pessoas quando tu nem consegues estar contigo? É. Isto também é uma questão que entra antes da amizade até. Sim, sem dúvida. Quer dizer, tu não... Tens de estar e- confortável na tua própria pele. Exato, quer dizer, tu tens de estar confiante, tu não podes avançar para uma amizade ou qualquer coisa do género porque tu nem te conheces a ti próprio, não é? E eu acho que o relacionamento funciona da mesma maneira. Sem dúvida. Se não te conheces a ti, vais falar com outra pessoa e pronto, é isto. Ela vai receber o que há, eu recebo o que há do outro lado também E várias vamos ver se vezes funciona. tens questões em que ela procura o que tinha no ex em ti. Quer dar continuidade ao antigo relacionamento que acabou Projeta com certas uma pessoa necessidades. diferente. Tipo, é a receita perfeita para o desastre, sem dúvida. E o desafio que eu posso lançar é que não tentem procurar aprovação nas redes sociais e sim no reflexo que vocês veem no espelho. Porque aí é que vocês precisam da vossa própria aprovação. Sem Vocês dúvida. não precisam de aprovação de ninguém. Basta olhar para o espelho e dizer: eu estou confortável nesta pele e gosto de mim assim. Obviamente que há melhores versões tuas, mas isso cabe a ti escolher quando e como o fazer. Não deixes ninguém ditar o que fazer e quando fazer. Isso são exercícios matinais, porque obviamente começa sempre o dia de manhã, Exato. mas são exercícios matinais que tu tens de fazer contigo próprio ou própria. Não podes pensar no modo coletivo, não. Se tiver, por exemplo, o simples facto, não quero ir muito por aí, mas não me matem mulheres africanas, mas o simples facto de vocês terem que recorrer ao mantimento para se sentirem completas, neste caso uma tiçagem, uma pestana, um lábio, salto alto, isto tudo para vos fazerem sentir eu acho que já vocês têm muita carência de personalidade.
peço-me imensas desculpas, não me matem, mas isso é algo que tinha que ser dito. E realmente este podcast é mesmo para a comunidade africana. Obviamente, os caucasianos quiserem ver em termos de aprendizagem, eu o recomendo. E é sempre bom porque a própria palavra diz, idiosincrasia é mesmo a ideia que vocês ficarão sobre os comportamentos africanos e os estereótipos e como eu disse desde o princípio. Mas basicamente é isso que eu tenho a dizer. Não há necessidade de terem vergonha, podemos debater, podem colocar questões no nosso site, no Instagram, podem colocar também... podem colocar gosto, né? Eu não vou suplicar como muitos vejo a suplicar, façam gosto, cliquem no like, dá uma joinha, partilha, por favor, dê o sangue, faça isso, meu amor. Não vou estar a exigir, porque eu acho que, como já debati aqui com os meus amigos, que a melhor publicidade é o bom produto. E não vale a pena estarmos aqui constantemente a divulgar e a pedir que as pessoas ouçam quando elas não se identificam. Como já tinha dito também, se tivesse drena africana ou loucura africana, certeza que seria mais apelativo para os mentecaptos. Mas a ideia é mesmo ser idiosincrasia, de forma que vos faça pensar e de forma que atrai os intelectuais, porque é uma conversa intelectual entre dois cidadãos comuns que descontam, que estão aqui legalmente e que realmente não têm nenhum problema em manifestar qualquer tipo de discurso, seja ele politicamente correto ou politicamente incorreto. Pronto, tenho aqui o nosso colega. Eu tenho que deixar aqui, dar uma palavrinha ao nosso videógrafo, Nelson Jandi. Aqui uma pequena palavra, se faz favor. Qualquer um, escolhes aqui. Escolhi. Dá-me aqui um pequeno um parlapié sobre a amizade e a tua noção, e podes mesmo até falar sobre a ideia do podcast. Estamos quase a chegar ao fim. Bem, antes de tudo, boa tarde, bom dia, boa madrugada para todos os que estiverem a ouvir. Esta foi muito boa, paquete muito boa, não estava à espera. A minha noção sobre a amizade, o que eu tenho a dizer é que a sociedade moldou a amizade, o conceito de amizade que nós temos, apesar de eu achar que a amizade é aquilo que nós quisermos. É um contrato, como um contrato de empresa, que não está definido de início, que vai-se definindo ao longo, das vivências. Exato. De tudo, pelo aquilo que nós passamos, e eu acho que é basicamente isso. Há vários tipos de amizade. A amizade pode ser, nem que seja drenas à noite, como dizem, se estiver estabelecido no contrato. Pode ser amizades de longa data, contratos a longo termo, amizades temporárias. Tu sendo a pessoa mais jovem aqui do nosso quarteto, diz-me qual é a tua experiência menos boa que tu tiveste de uma amizade que desde a infância tiveste, porque tu acho que ainda estás mais próximo da infância do que nós, digo eu. Diz-me uma experiência que tu tiveste em que realmente esperavas que fosse para o resto da vida e que tinham feito promessas um para o outro de vamos fazer isto e conquistar aquilo, porque eu acredito que em termos de vivência todos nós tivemos esses desamores, porque infelizmente é um desamor ter amizades assim que chegam a uma conclusão muito breve, quando nós tínhamos muita promessa até o final. Eu tive amizades que pareciam promissoras ao início, porque fizeram-se promessas, projetou-se um futuro que acabou por não acontecer. Agora que eu sou o time traveler, o viajante no tempo, sou eu mais velho e percebi que eram sonhos de crianças, mas também percebi que o tempo acaba por desgastar muita coisa, sejam as relações, verdade, as pessoas, a personalidade inclusive. Isso faz com que as pessoas se moldem de acordo com essas vivências, e acredito que se essas pessoas me desiludiram foi porque o tempo assim quis. Elas descobriram que se calhar aquelas promessas não eram possíveis de cumprir. Tenho, por exemplo, o exemplo de um amigo que deixou de falar comigo simplesmente porque deixámos de ser da mesma turma.
Se bem me recordo, ele chumbou e começou a dar-se com gente diferente e ele... E tu não te identificavas com eles? Simplesmente ele deixou de dar-se connosco porque eu acho que ele identificava-se mais com Os fixes. os fixes do ano dele, o ano abaixo. Os fixes que agora podes encontrar em qualquer lavagem de carro, Sim. em qualquer. Porque normalmente os fixes é o que tu querias Qualquer ser na centro comercial escola. também, centros comerciais Centros consegues encontrar comerciais, uns fixes. sim, ou na Suma também, consegues encontrar na também, Suma. Já vi. Normalmente, tu, quando és puto, querias sempre ser os fixes, mas quando tornas-te adulto, é a última coisa que tu queres ser. Exato. Era os fixes da escola básica ou secundária. Porque infelizmente eles, não quero julgá-los, mas já julgando, foram criados possivelmente com uma mãe solteira que trabalhava noite e dia para os sustentar. O pai infelizmente também não estava presente e eles foram entregues à rua e o único conforto que arranjaram foram nos grupinhos de merda que infelizmente os acolheram e eles achavam sempre que para terem aprovação deles tinham que cometer delitos, fazer outras porcarias e volto a frisar, estou a falar mesmo da comunidade africana e constantemente achavam que aquilo é que era o caminho, até encontrarem prisão e depois ficarem cadastrados e saírem e achar que tipo o mundo está contra eles e as pessoas não querem saber deles e qualquer trabalho que arranjam é trabalhos de merda, quando foram eles que fizeram merda. Não culpes o futuro por escolhas que tu optaste no passado. Mas desculpa, Nelson ou Isaac, não sei, vocês estavam a dizer. Não, Nelson. Eu só queria frisar aqui uma coisa que o Isaac disse muito bem. Há pessoas que, mesmo sabendo que o caminho certo é a esquerda, eles vão pela direita simplesmente porque alguém os disse, para pertencer a um guiou para pertencer ao rebanho. Isto também por causa de uma coisa que o Isaac disse. As pessoas não passam tempo suficiente com elas mesmas, não se conhecem o suficiente. Se calhar se passassem esses 5 minutos do desafio ao longo do dia com elas mesmas, se calhar conheceriam-se melhor e iriam optar pelo caminho certo. Mas às vezes posso dizer, se calhar, desculpa Nelson, posso dizer que também às vezes há quem não tenha essa capacidade, porque o facto de tu passares muito tempo sozinho ou sozinha, começas a... como é que eu posso dizer? Começas a circular no mesmo sítio. Os pensamentos começam a consumir-te. Exatamente. Eu acho também que às vezes as pessoas têm medo, o próprio medo que eles têm é esse, que se ficarem muito tempo a pensar, vão começar a ver que realmente as opções foram más e o caminho que estão a ir é mau, mas como o Isaac disse, é pensar 5 minutos. Se cederes os 5 minutos já estás, é como medicação. Há que haver um equilíbrio. Estás a ter exatamente. Uma overdose de ego. Exatamente, e tu próprio vais começar a entrar em parafuso e começar a pensar nas tuas opções e a minha vida está a correr mal, porque infelizmente isso ocorre mais à noite, porque dizem que é para dormir, mas acho que é mais para pensar à noite, principalmente quem começa depois a ter filhos e começa a ter encargos. Eu acho que é difícil depois tu manteres uma bela noite, 8 horas de sono, quando tens encargos, tens responsabilidades, tens outros bens a tratar, outros, enfim. E é complicado, mas eu acho que há possibilidades de chegarmos a um consenso com nós próprios. Simplesmente gostamos daquilo que somos. Olhar no espelho, volta a salientar, é olhar no espelho, dizer eu gosto daquilo que sou e simplesmente aceitar e seres a tua própria melhor versão, porque depois não tens de precisar amigos para darem aquela aprovação, porque aqueles amigos depois deixam de falar contigo e começam a falar de ti, a dizer olha, o complexo dele é isto, aquilo e aquilo. Depois quem se lixou foste tu, porque deste a tua vertente toda e aquela pessoa simplesmente, olha, já não somos amigos, posso falar mal de ti. E eu posso dizer que, obviamente já falei aqui de algumas questões de algumas amizades, mas não mencionei os nomes, mas eu falar dos podres dos meus amigos, ou ex-amigos, até acho ridículo a própria palavra, sou incapaz, porque aí mostra um bocadinho o caráter da pessoa. Sim. E estar a falar mal da pessoa vai mostrar que, realmente quem ganhou foi o gajo que deixou de ser teu amigo. Pelo simples facto de estás aqui a falar mal dele, já mostra que ele é que tem vantagem sobre ti. Mandar indiretas também.
em qualquer plataforma social também. Estamos E aqui. os amigos de hoje em dia é só para beber e comer. E porque tu, se estiveres a ver, tu se ficares doente, eu já disse isso à minha própria irmã, e ela possivelmente vai estar a ouvir isso. Eu disse à minha própria irmã porque ela está naquela fase crítica de amizades, 19 anos. Ui. Sim. 19 anos. Ui. E ela disse que porque elas eram minhas amigas e deixaram de ser amigas, começaram a falar com aquela e não gosto daquela e não sei das quantas. E eu disse: olha, Alicinha, portanto eu disse o nome dela, enfim, Alicinha, tu tens de perceber uma coisa: ninguém vai querer saber de ti. Foi um bocadinho drástico estar a dizer isso, mas ninguém vai querer saber de ti a não ser a tua própria família. Que não venha acontecer, até bate aqui na Madeira, mas se alguma coisa acontecer a ela ou a qualquer um de nós, e nós tenhamos, tipo, obviamente temos família, mas se nos acontecer alguma coisa, quem vai estar naquele hospital, quem vai estar no cemitério ou no funeral ou o que for, é a nossa família. Eu digo isso porque tive uma experiência má em que fui para o hospital e não vi ninguém quando eu saí, com a cabeça toda a sangrar, e quem é que eu vi? Foi a minha mãe em lágrimas. E foi uma situação que me marcou completamente. Quando ela já, de um aviso prévio, tinha dito: não te metas com aqueles gajos. E foi preciso depois o meu avô, o meu falecido e célebre avô, dizer: olha, tu és um paquete. Obviamente paquete, quando quem diz paquete, diz dias, diz pais, e por acaso eu também sou pais. Mas tu és um paquete. Então, sou pais paquete. Tu és um paquete, tu não te podes misturar com aquele tipo de gente. Não te podes misturar com aquele tipo de gente, porque eles não têm educação. Tu foste educado, tu tens duas plataformas, neste caso, duas famílias. Exato. Que te criaram, educaram com todas as possibilidades. Todas as possibilidades. E a partir daí ele depois disse: olha, estes teus amigos que tu estás a ver aqui, e digo mesmo para muitos que dizem que têm 20 amigos, têm aqueles para roubar e aqueles gangues que tu vês nos centros comerciais. Exato. Vocês podem ter 20 amigos, mas eu posso-vos garantir, e que me caia aqui uma perna, que daqui a 5 anos, se vocês tiverem 3 dos 20, já é um milagre. É um milagre. Por isso, esses 20 amigos, posso-te garantir, ou um deles vai-vos matar, ou um deles vai-vos conduzir para a prisão. E é exatamente isso que eu posso-vos deixar como um conselho. Porque a verdade é que podem ter amigos, mas amigos é algo que vai te empurrar para a frente. Daí eu ter mencionado o meu amigo há pouco, o Martins, porque foi uma pessoa que eu inspirei-me. Eu vi o hustle dele, eu vi desde o gajo a cortar cabelo na escola, nas casas de banho, a passar para o terraço, ou a terraça arrecadação, peço desculpa, a arrecadação, que é ainda mais pequeno que o estúdio sequer, cortava pessoas para ter o próprio salão dele com pessoas a trabalhar para ele. E eu sou incapaz sequer de sentir inveja quando ele vai de férias e está em piscinas e bebe champanhes e coisas do género, porque eu sei o que custou para o chaval estar lá a estar, meu. E é esse tipo de amizade. As amizades têm que fortalecer, meu. As amizades têm que ter. É tal como dizem, empurrar para. Quando empurram-te, é um incentivo. Não leves isso como um despeito. Exato. Porque tu vais sempre para a frente. Agora cabe a ti saber se vais cair ou então vais dar aquele passo para a frente. E posto isso, pronto, queria agora dar aqui uma mudança de tema, porque já estamos aqui um bocadinho em cima da hora. Espera aí, não cortes já. Desculpa. Quero só lançar aqui uma last question no meio deste tema. Podem responder, se não quiserem responder, não respondam. Eu respondo tudo, eu respondo tudo. Só lá em casa também, se quiser, pode responder ou não. A pergunta é muito simples e acho que vai deixar muita gente a pensar também nisto. 1 milhão de amigos ou 1 milhão de euros? Façam e pensem um bocado nisso. Fizeram-me essa questão, eu vi essa questão até na net e achei muito interessante. Achei mesmo muito interessante. É claro que eu não vou dar a minha resposta. Não vais dar porquê? Porque eu já estava preparado para dar a minha. Então, porque eu fiz a pergunta, não vou. Vá, Wilson, responde. Eu por acaso também não vou dar a minha resposta. Ora, aí está. Porque... Então já vi. Requer aqui um tempinho. Isto não é aquelas... Eu vou dar a minha resposta, mas a minha resposta não é resposta. Oi. A minha resposta é a seguinte: posso? Wilson, não sei se tinhas concluído o teu discurso. Então é assim: 1 milhão de euros realmente é dinheiro, mas eu já aprendi que com mesmo pouco, mas bastante dinheiro, que trará muitas complicações e poderá até destruir famílias. Eu já assisti várias situações em que o dinheiro veio estragar famílias.
1 milhão de amigos, a partir do momento que tens mais de 5 amigos, independentemente se são espetaculares ou não, começas a perder recursos e começas a perder qualidade. Yeah. Por isso, 1 milhão de amigos acho que ninguém deveria ter, mas mesmo assim. Duvido muito que alguém tenha. Porque eu 1 milhão de acredito que 1 amigos. milhão de amigos muitos têm. Os famosos todos têm 1 milhão de amigos. Não, tens 1 milhão de followers no Instagram. 1 milhão Mas de amigos. é amizade. Facebook também é aquela cena de amizade. Só que o Facebook, o máximo que atinge são os 4 mil. Eles deixam. Se o Ronaldo quiser ir à casa deles, aposto que eles aceitam, não é? Por isso a Isso é minha bem resposta- conceito de amizade. A minha resposta é nem um nem o outro. Hum, Porque tanto um como o outro é uma bomba relógio. Ora, aí está. Ok. Pronto. A Nelson, Para mim, tens alguma opinião? Eu sei que estás aí com a câmara. temos já aqui um Nelson- compasso. Nelson Já para o vai. Nelson também responder. Nelson vai aqui responder. Mas o paquete deu aqui a resposta. Sim, senhora. Eu por acaso tenho uma resposta a isso. Eu se calhar ia em hard mode, no modo mais difícil. E se formos no sentido literal da palavra amigo e não por conceitos que não cumpram os requisitos de amigo, eu ia por 1 milhão de amigos. Uhum. Porque nesse 1 milhão de amigos podes depois tu fazer a seleção, podes tu filtrar e ter amigos, os contactos certos que te permitam chegar a 1 milhão de euros, 2 milhões ou 3 milhões. Desculpa lá estar a interromper, oh Nelson, mas o facto de teres 1 milhão de amigos, tu podes filtrá-los, mas sabes o que é impingir a tua própria presença nas pessoas? Porque eu, infelizmente, também passei por isso, que impingiam a presença delas sobre ti. E aí, qual é que é a tua decisão, ou qual é que é a tua resposta para isso? E claramente que não tens como gerir 1 milhão de amigos se... Tu podes bloquear nas redes sociais, mas não consegues bloquear nas ruas. Exato. Faz. É como aqueles amigos que, como é que é, mandas mensagem, não te viram, mas quando te vêm na rua, ei, há quanto tempo? Tens o mesmo número? E há 10 anos atrás ainda continuam com o mesmo número. É pá, chaval, o meu telemóvel está sem rede, e olhas para o telemóvel, está cheio de rede, e temos que combinar qualquer coisa, etc. Assim, até a próxima vez que vais ter o mesmo discurso outra vez. Já, fica bem, já, até um dia. Tens essas pessoas também. Tens isso Também tens essas tens. pessoas. Mas eu gostei da resposta do Nelson. Não estava à espera, vou ser sincero, mas eu gostei da resposta do Nelson. Porque se não me falha um bocado a memória, isto foi feito em contexto de negócio, esta pergunta. Eu adaptei um bocado aqui, está completamente fora do contexto de negócio, mas na verdade é que 1 milhão de amigos é uma certa influência também. Sim. Que existe do teu lado. Sem Mas dúvida. sim. Não há resposta certa, mas há sempre uma visão que tu podes ter da pergunta em si e adaptar, tendo em conta o que é que tu queres fazer e tendo em conta a pessoa que tu és totalmente. Mas sim, gostei muito. Top. E não vais dar a tua resposta, pois Eu não vou dar a minha resposta, Ok. claramente. Tá bom. Eu só continuo a dizer que no contexto de amigos reais, ter 1 milhão de amigos verdadeiros. 1 milhão de amigos reais deves ser o dono de uma nação qualquer. Exatamente. Não sei. Ou de um culto. Opa! E há bocado o Isaac deu o exemplo do Cristiano Ronaldo. É verdade que tu deixas o Cristiano Ronaldo entrar na tua casa, mas se o Cristiano Ronaldo for pedir guito ou se for pedir algum favor. Sim, o Ronaldo. É verdade, antes de terminarmos aqui, isto rematava para ti, Isaac. Chuta, vai. Amizade e dinheiro. Agora tocaste aí num ponto. Amizade e dinheiro. Aquele combo também, vai o quê? Estás-me a chatear só por causa desses 10 euros também? Estás a borrar por Comentam. Vou-te dar amanhã. Como é? Não me persegue assim. Já não paguei? Já não paguei. Então não dei naquele dia. Eu acho que muita amizade se perde por causa de dinheiro. Eu acho que são duas coisas que tocam mesmo na confiança, no fator confiança, e lá estou eu outra vez para a confiança. Mas basicamente é isso. Amizade é base de confiança. Quando tu emprestas dinheiro a uma pessoa, já existe uma certa confiança nessa pessoa, e nós africanos, mais do que todos nós, sabemos que o dinheiro é um tema mesmo para nós. Sensível. O dinheiro é mesmo sensível. Por isso, quando uma pessoa te dá dinheiro, quando um africano te dá dinheiro, Custa ganhar. Aquela pessoa pôs de lado a prioridade dela para pôr a tua, neste caso, a pessoa que pediu o dinheiro emprestado em primeiro lugar. Mas essa consideração não se volta a colocar quando é o inverso, no sentido de devolveres o dinheiro. Exato. Porque a pessoa emprestou-te o dinheiro, não quer dizer que não esteja a precisar de dinheiro. Já precisar. E é que tá. Simplesmente colocou a tua vontade como prioridade.
Claro. Exato. ou a tua necessidade como prioridade. E tens que respeitar de igual forma assim que tiveres para devolver. Porque custa também o dinheiro a ganhar. muito mesmo. Porque a pessoa está a tirar do bolso, tens que pensar, aquela pessoa suou para ganhar aquele dinheiro. Sem dúvida. Tem que existir aquele respeito. Mas desculpa, estavas a dizer? Não, quando um africano, que é o que eu estava a querer aqui, E que nós estamos. aqui a dizer, quando um africano empresta dinheiro num outro, o relógio está a contar, basicamente. Mas alguma Acho- vez tiveste uma desavença por causa disso? Desavença por causa de dinheiro? Ou não. desilusão? Não. Desiludiste? Desilusão também não. Eu tenho 2 cenários até. Tenho 2 cenários engraçados acerca desse tema. Não vou prolongar muito isto, mas tenho 2 cenários, que é: eu emprestei dinheiro a um africano e emprestei dinheiro a um caucasiano. Pronto. Eu sou uma pessoa que, eu empresto dinheiro. Queres que eu responda? Ou, Não, acho que a malta não é uma já doença. consegue, por si próprio consegue chegar ao ponto de resolução daqui do. Não, o ponto Da parábola, de resolução- da parábola aqui do Não, Isaac não colocou. não vamos chegar à resolução. Não vamos chegar à resolução. Vamos sim, porque ficar só aqui acho que toda a pelo gente mais. sabe qual é que é a resposta. Mas a resposta? Nem eu sei a resposta, ainda não recebi de ninguém. A sério, eu estava naquela Como assim a que resposta? em princípio o caucasiano tinha pago. Não. Acho por que a maior acaso, parte por das acaso. pessoas a ouvir pensou que o caucasiano tinha Ora, pago aí e que está, o africano não O deixou. povo que está a não ouvir pagou. isto não se deixem enganar. Ninguém pagou. Não, mas existe um que ainda me relembra que tem que pagar e a situação dele é diferente e não só fiz um empréstimo por saber isso, estás a ver? Aquele conhecimento que tu tens da pessoa, Sim. a confiança que tu tens na pessoa, não se abala. No meu caso não mudou nada. Para mim continua a ser a mesma pessoa. Eu continuo a confiar nele plenamente, 100%. Mas pronto, o dinheiro é sempre aquela questão que nós temos de ter sempre aquele certo cuidado. muito Porque se tu sensível. emprestas dinheiro a uma pessoa que tu não confias assim tanto, tu vais estar sempre em xeque com essa pessoa. Eu estou bastante calmo. Eu estou bastante calmo com este tema do dinheiro com as pessoas que eu empresto. Mas eu tenho uma regra que é: eu empresto dinheiro uma vez, não vais-me pedir dinheiro outra vez. Pois. Mas há pessoas pois que é. são capazes de fazer. Africano, Há sabes que o pessoas- africano Há é pessoas capaz. que são capazes de fazer pessoas isso. que são capazes Sabes de que o fazer africano não quer saber disso. Não me peças dinheiro outra vez, não peças dinheiro uma terceira vez e não finjas que Às não me vezes- estás a dever dinheiro. Eu às não gosto vezes- disso, às porque vezes- para mim isso corta também, estás a ver? Às vezes, ao emprestares a primeira, estás a dar como uma autorização para a pessoa te pedir mais e mais E e mais mais. e mais e mais. E entras nesse loop e às vezes tens mesmo que saber cortar, dizer a primeira é a única, O grande, não vai haver mais. O grande Afroman, Yannick Afroman disse que preto só almoça, não janta. E isso acho que já é o suficiente mesmo. Já diz tudo, já diz tudo. Porque só pensam agora, não pensam que amanhã há mais. E o próprio nome da música, podem confirmar, o Yannick Afroman, amanhã há mais. E a verdade é essa: preto só come hoje e esquece que amanhã não toma pequeno almoço. Ou vai almoçar ou vai jantar. Vive só naquele. E infelizmente eu acho que é exatamente o conto de fadas, ou acho que nem o conto de fadas, é o conto de fadas perfeito para caracterizar tanto o caucasiano como o preto, é a formiga e a cigarra. Uhum. Eu acho que infelizmente é daí ter criado ou ter vindo com esta proposta do podcast, para mudarmos a narrativa. Sim. Para criarmos um tipo de pensamento em que os pretos não têm que estar só no Black Donald's, os pretos não têm que estar só a limpar casas de banho, os pretos não têm que estar só a abanar o rabo ou fazer videoclipes, ou fazer videoclipes. Quando digo fazer videoclipes é ser rappers ou quizombeiros. Vamos fazer Nós um livro. podemos fazer muita coisa, podemos ser muita coisa, não podemos limitar-nos a entreter outras pessoas. É verdade. Há muitas áreas em que podemos manifestar, e uma das áreas que eu acho estranho não existir, pelo menos aqui em Portugal, é vir mais advogados africanos. Já que há criminosos africanos, então olha, vamos ser defendidos por africanos. Mas aí está, aquela coisa de ser africanos, nós entre nós já temos aquele preconceito de pá, é africano, os africanos fazem de má vontade. Ainda hoje fui almoçar ali ao Alegro e parecia tipo um robô que estava ali a atender-me. É o quê? Não sei das quantas. Bebida. É o que está aqui atrás. E não sei das quantas. Como é que nós vamos se ingrar se nós próprios entre nós discriminamos, falamos mal Sim. e não queremos saber? Mas aqui não para ser do contra, mas também vou dizer que muito passa também muito por nós próprios e nós consumidores, que muitas vezes preferimos
exaltar os rappers, os quizombeiros, e esquecemos que, da mesma forma que há uma Ministra da Justiça em Portugal é verdade, que é preta, sim, também há muitos advogados, ou muitos, pelo menos há muitos estudantes nas universidades de Lisboa, principalmente na Lusófona, por acaso, há muitos estudantes de direito, de direito pretos, e temos que aprender a começar a exaltar mais os nossos estudantes de direito pretos, os nossos advogados, porque há poucos, não vou mentir, há muito poucos, e temos que começar a exaltar os poucos que há, porque assim os outros, os mais novos percebam que também que há mais na vida para além de ser rapper, para além de ser então explica-me só uma coisa, desculpa. Explica. Como é que é possível o gajo que sai de prisão ter mais malta a poupar por eles do que... Poupar é gritar por eles, sim. A poupar por eles, do que o gajo que acabou a faculdade ou tirou a carta agora há pouco tempo? Aí é porque acho que as nossas prioridades, mesmo no meio africano, estão um bocado trocadas. Bom. E acho que nós temos que começar a ressalvar mais os estudantes que acabam a faculdade, que acabam as engenharias. Com a mãe a trabalhar 24 horas, se for preciso. Exatamente, a mãe com 2, 3 trabalhos, a sair de casa às 5 da manhã para chegar às 11 da noite. Temos que começar a ressalvar muito mais esses do que os quizombeiros, os codureiros, os que sejam. E acho que parte também muito de nós, e também uma das ideias por trás deste podcast foi mesmo essa, foi ressalvar que e vamos tentar falar a cada episódio mais sobre isso, falar de nós todos aqui temos estudámos mais para além do 12º, fomos mais longe, e também queremos fazer as pessoas perceber que esse é um caminho pelo qual elas podem seguir, seja na área de direito, seja na área de engenharia. Lá está, não estou com isto a dizer que somos superiores aos outros. Não, simplesmente dominamos a parte do autoconhecimento. Exatamente. Que é muito bom também. Exatamente. Individualmente, nós africanos temos esse conhecimento, o autoconhecimento. Exatamente. Sabermos quem somos e sabermos nos prezar, saber que nós valemos mais do que aquilo que a televisão mostra. Exatamente. Porque, como diz o ilustre Denzel Washington, olhas para a televisão, estás mal informado. Não vês. Não, como é que é? Ajuda-me. Se vês as notícias, estás mal informado. Se não leres, não tens informação. Basicamente. E é exatamente isso. Então aqui o nosso objetivo também vai passar muito por passar-vos as notícias de pessoas que realmente fazem algo positivo na comunidade africana e que são pessoas de várias áreas, desde o direito, desde a literatura, desde que seja. Por isso acompanhem também os próximos episódios que vão ser positivos em relação a isso. E faço aqui o segue aqui para o nosso colega Isaac sobre aqui a sugestão de livro. Day One, certo? Dia 1. Sim, dia 1. Eu vou sugerir o livro Alquimista, de Paulo Coelho. Eu não sei se as pessoas têm conhecimento deste livro, mas basicamente, uma breve, é a história de um pastor que quer atingir um objetivo. Não vou estragar a história. Não spoilers que o Mário ainda parte disto tudo aqui. Não vou dar muito spoiler. Pá, Mário, hoje eu estou mal dia. Estás mal hoje. É um pastor que vai à procura de um certo tesouro. E pronto, não vou dizer mais. Como é que eu digo isto sem dizer mais? Vai-se procurar um certo tesouro, e a aventura toda até encontrar o tesouro é um processo de autoconhecimento. Basicamente é a chave para atingir esse tesouro. Ele vai ter que passar por um processo de autoconhecimento. Eu acho que é um livro que está muito bem escrito. Eu posso mesmo dizer que é o meu livro favorito. Foi um dos primeiros livros que eu li. E Alquimista, Paulo Coelho. Eu posso mesmo garantir que se tu não lês esse livro, não gostas de ler, nunca vais ler. Mas leiam que muita informação que dá na televisão não é a mais fidedigna possível, que realmente filmes também podes aprender e documentários podem aprender, mas a leitura faz com que vocês consigam articular de melhor forma. Exato. Porque já sabem como é que a palavra é dita, porque já leram, já viram em algum sítio, porque essa coisa de não sei falar ou tenho, simplesmente basta ler uma palavra, a própria palavra que nós temos aqui do podcast, idiosincrasia. Se eu vos disser que já disse essa palavra umas 400 vezes, era de menos, porque já disse essa palavra tantas vezes que já decorei. E sai e flui de uma forma idiosincrasia. E volto a frisar, nossa página Facebook, Instagram, e é para seguir, não é tipo para deixar a página aberta, porque assim nunca conseguem ter acesso aos nossos conteúdos e tudo mais.
e partilhem e digam, olha, tenho aqui uma boa 2 horas ou 1 hora e poucos para ouvires enquanto lavas a casa de banho, limpas a casa, para quem trabalha por turnos, daí ter dito boa madrugada. Para o trabalhador que tem a disponibilidade apenas, só precisa da visão e não da audição, Exato. pode ouvir durante 2 horas esta boa conversa entre 4 amigos, peço desculpa, e eu acho que é fundamental nós manifestarmos nesta plataforma, que é uma forma de poderem ter um acesso a algo que jamais foi visto, porque se diga, mas temos o Maluco Beleza. Sim, mas o Maluco Beleza é Rui Unas. Mas temos RTP1, RTP2, RTP3, RTP4, 5, 6, 7, 200. Mas ninguém fala sobre a comunidade africana. O cidadão que acorda de manhã, vai trabalhar, desconta e está aqui como os outros, a diáspora. Ninguém fala sobre isso. E é para isso é que foi criado esse podcast. Conto com o vosso apoio. Não estou a concluir, mas estamos brevemente a chegar ao fim. E queria passar aqui a palavra ao nosso ilustre Wilson para dar aqui. Vou-vos deixar com uma frase positiva e que tem um bocado a ver com o tema de hoje. E por acaso toca em muitos pontos que já falámos. Toca em amizade, toca em autoconhecimento. E por acaso isto não foi combinado, é de um autor, Paulo Coelho. E a frase... Paulo Coelho é o início. Paulo Coelho para começar aqui o podcast. E a frase é: junte-se aos que não temem ser vulneráveis, porque esses têm confiança em si mesmos, sabem que todos tropeçam em algum momento e não interpretam isso como um sinal de fraqueza, mas sim de humanidade. Bom, Muito bom. muito bom. Antes de concluir, queria aqui, infelizmente, não tive a possibilidade de discursar no casamento do meu irmão. Não. Não tive. Eu estava tudo em cima do joelho. Sabes como é que é africano? Tipo, aquilo, enfim, estava atrasado. O teu fato vermelho, meu fogo. Infelizmente, tem que discursar. não houve margem. E queria deixar aqui o pequeno discurso antes de nos despedirmos, porque eu sei que eles irão ouvir isso. E, enfim, Nuno é o nome do meu irmão, primogênito, NE2P, Nunito, Nuninho, Paquete, Nuninho, 2 vezes Nuninho, Nuno Malam Mané, Deres Prix Madelares, como é conhecido por nós. Já é de conhecimento de muitos que o Nuno e eu perdemos o nosso pai numa tenra idade. Eu tinha 10, o Nuno tinha 15. Desde então, sendo o filho mais velho, foi obrigado a crescer depressa, saltar de adolescência e a ser o suporte da minha mãe, que teve que deixar a sua estabilidade do seu país devido às circunstâncias da vida, e começar do zero aqui em Portugal, apenas nós os 3. De dormirmos os 3 na mesma cama, trabalhos precários e temporários, a minha mãe ergueu-se 10 vezes das 9 que caiu. Contudo, calado e de um modo muito introvertido, orientava a minha mãe, apoiava o seu irmão. Porque mais que um irmão e filho, ele foi o companheiro e mãe, foi companheiro para a minha mãe e foi pai para mim. Em confidência, a mãe... isto já estou a falar na primeira pessoa. Em confidência, a mãe disse-me que desde cedo soube que eras o filho que qualquer mãe desejaria ter. Coitada, mal sabia que vinha acontecer em 1988. Já me perdi. Se nunca disse, digo-te agora. Obrigado, Nuno, por teres sido a força da mãe quando lhe faltou, o modelo de irmão quando precisei e o exemplo de homem que sempre idolatrei. E este fica o ponto para o meu irmão. Sueli, que obviamente tinha que ser para o noivo e a noiva. Depois tenho aqui Sueli, minha cunhada favorita. Devo dizer que pode ser novidade para algumas pessoas este casamento, mas para mim não. Eu já sabia que iria ser a mulher e a mãe dos filhos do meu irmão a partir do momento que vocês começaram a namorar. Namoro esse que não me deixava dormir quando eu queria, porque tinha que ouvir o meu irmão engrossar a voz porque queria parecer sexy em chamada contigo. Namoro esse que não podia usar computador para jogar os meus jogos porque o meu irmão estava a tirar lições de Kizomba no YouTube com um cabo de vassoura para te impressionar. Namoro esse que fez que o Nuno aparecesse numa bela tarde em casa com uma crista ao invés do mesmo penteado que ele usa desde 85. Namoro esse que fez muito bem o meu irmão.
uma lufada de ar fresco para alguém que estava habituado a cuidar e nunca a ser cuidado, que aprendeu a amar e a ser vulnerável, que expôs as feridas do passado e tu cuidaste, Sueli. A ti, Sueli, também devo o meu obrigado. Obrigado por cuidares do nosso soldado e de nos teres presenteado com essa linda bênção que é a minha sobrinha. A tua família está de parabéns por terem criado uma mulher guerreira, determinada e corajosa que és. Se é verdade que na vida cada um tem o que merece, vocês, os 3, quem sabe 4 ou 5, merecem toda a felicidade do mundo. Nunca se esqueçam daquilo que vos fez apaixonar um pelo outro. Essa é a chave para um amor forte e duradouro. Muito obrigado. E pronto, espero que eles ouçam isso. Lindo, a fasquia está alta. Tá Se o meu irmão ouviu isto, Está mesmo alta. a fasquia está alta. Eu acredito, porque eu fui uma das primeiras pessoas a ficar a saber do podcast. E realmente eu acho que se vocês têm um familiar, tirando agora, excluindo aqui a parte dos amigos, se têm um familiar que tomou conta de vocês e que vocês idolatram e sempre foi um exemplo para vocês, amem-o, tratem como deve ser. Não sejam egoístas ao ponto de dizer ele não sabe o que faz, porque se fizer uma retrospectiva, aquela pessoa ajudou bastante. Eu lembro do meu irmão comprar-me t-shirts na Pull Beer que eu gostava, ele foi lá, ele desde chaval que ele começou desculpa, desde chaval que ele começou a trabalhar para apoiar a minha mãe, e não tive aquela coisa de sair para discotecas, e quando saía, nem saía sequer, ia dormir. E eu puxei um bocadinho também essa vertente dele. E pronto, e posto isso, devo concluir aqui o nosso podcast com uma pequena frase. Se vocês acham que tiveram um momento de epifania e acharam-nos umas pessoas inteligentes, sábias e intelectuais, estão completamente certas. Se por outro lado acharam que somos cambada de idiotas, burros e uns gajos sem noção, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia. Muito obrigado por ouvirem. De quem nunca esperei, baixei a guarda, caí. É melhor estar à espera da queda, concluí. Que para confiar temos que conhecer bem. Confio em quem conheço, mas não conheço ninguém. Só nos magoam os que amamos. Só nos podem desiludir as pessoas em quem nós confiamos, porque os outros não têm esse poder. Certo é que sem confiança há pouco mais a perder. Se calhar não há amigos, apenas raros de amizade. E ninguém é feliz, mas há momentos de felicidade. E quem perdoa merece louvor. A vida é curta demais para se viver com rancor.